Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aí às nossas atividades dos determinantes, agora vamos trabalhar o módulo 36, está lá na página 24, que continua falando as propriedades aí dos determinantes para simplificar, como eu disse, para a gente poder economizar tempo aí, principalmente por se tratar de matriz determinante, que a resolução sempre demanda um pouco mais de tempo aí. Então, lá no primeiro exercício, ele colocou item A, B e C, todos os itens aqui são independentes, um não depende do outro para acontecer. Então, no primeiro item A, ele simplesmente pede para a gente calcular o determinante dessa matriz, mais nada. Então, vamos calcular esse determinante, lembrando que o determinante ele é sempre colocado em barras, para a gente saber que é o determinante. Então, 3, 6 e 9. Daí vamos observar uma coisa aqui. O que dá para a gente observar antes de copiar as duas primeiras colunas, antes de começar a fazer? Se a gente for olhar, existe uma propriedade que fala o seguinte: se eu tenho duas filas que são proporcionais, o determinante dela vale zero. Olha só, para sair da primeira e chegar na terceira linha, eu não peguei isso daqui e não multipliquei por 3? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ou seja, eu posso falar que a linha 1 e a linha 3 elas são proporcionais. Se elas são proporcionais, o determinante dessa matriz aqui vale quanto? O determinante vale zero. Tá lá. Não preciso nem perder o tempo fazendo. Foi isso que eu disse para vocês. A facilidade que a gente tem de calcular o determinante pelas propriedades agiliza o processo. Então, nesse caso, duas filas proporcionais, independente do valor disso daqui, quando chegar lá no final, o determinante vai ser zero. Então, esse é o primeiro exercício, o primeiro item. No segundo item, ele fala que o determinante dessa matriz é menos 35. E daí ele pede para a gente calcular o determinante dessa outra matriz. Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Se a gente parar para observar, é claro que em alguns momentos, pessoal, identificar assim, as propriedades, identificar o que aconteceu entre as filas, talvez fique um pouco difícil. Então, tem que tomar cuidado, tem que prestar bastante atenção, porque parece que essas duas matrizes aqui, ó, por exemplo, parece que elas são totalmente diferentes uma da outra. Mas se a gente parar para analisar, a gente vai perceber o seguinte, ó, que a primeira coluna, ele multiplicou essa coluna por 5. Então, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, 4 vezes 5, 20. Ele pegou a segunda coluna e multiplicou por 2. Olha lá, 2 vezes 2, 4, 6 vezes 2, 12, 5 vezes 2, 10. E a última coluna, ele multiplicou por menos 1, porque olha lá, trocou o sinal de todo mundo. E pela propriedade do determinante, o determinante, tudo que eu faço numa fila, eu também faço com o determinante. Então, se o determinante ele é menos 35, eu vou multiplicar ele por 5, que foi o que eu fiz na primeira coluna. Vou multiplicar ele por 2, que foi o que eu fiz na segunda coluna. E vou multiplicar por menos 1, que foi o produto que eu fiz na terceira coluna. Então, exatamente o que eu fiz nas colunas, eu faço com o valor do determinante. É claro que se só tivesse multiplicado uma coluna, eu ia multiplicar só por 5, por exemplo. É que nesse caso específico, ele multiplicou todo mundo aqui. Então, menos 35 vezes 5, vezes 2, vezes menos. Menos com menos, mais. A gente já sabe que vai ser positivo. 1 vezes 2, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 35, 350. Ou seja, o determinante dessa nova matriz aqui vai ser 350. Ah, professor, mas se eu tivesse calculado item por item aqui, poderia? Nesse caso específico, como só aparece números, poderia. Perceba que o número é grande, talvez a gente perca muito tempo para fazer isso. Mas é possível sim calcular separado isso daqui, o determinante. Então, o que fez em cada coluna, eu fiz com o valor do determinante. No último aqui, ele deu a matriz A, pediu para encontrar o determinante de A ao cubo. Lembrando que, se eu tenho determinante de A ao cubo, eu posso falar que isso é o determinante de A elevado ao cubo. Fazer dessa segunda forma aqui facilita, porque A ao cubo é A vezes A vezes A. E eu ia ter que fazer multiplicação de matrizes duas vezes. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou começar calculando o determinante de A. Então, eu vou ter 6, 3, 7 e 4. Esse determinante de A é 6 vezes 4, 24. 7 vezes 3, como está voltando, menos 21. Eu sei que o determinante é 3. Se o determinante é 3, pela propriedade, eu posso falar que vai ser 3 ao cubo. E isso vai ser 27.
Poderia ter feito produto e depois ter feito? Poderia, mas percebam que é desnecessário. Aqui é mais prático e mais rápido. Então, o determinante final aqui que ele colocou, menos 27. No exercício 2, vamos ver o que ele coloca. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3, então eu até poderia falar que eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, G, H e I. Uma matriz de ordem 3. Se o determinante de A, então, se o determinante de A é igual a 3, ele quer saber, e K é um número real, tal que determinante de K, então olha lá que ele colocou, determinante de K vezes A é igual a 192. Ele quer saber qual é o valor de K. Se a gente for pensar na propriedade, a gente pode falar o seguinte, quando ele pega a matriz A e calcula K vezes A, significa que ele pegou o valor de K e multiplicou por todos os elementos da matriz. Ou seja, multiplicou a primeira linha por K. Então, eu vou ter que pegar o determinante de A e multiplicar por K. Multiplicou a segunda coluna por K. Multiplicou a terceira coluna por K. E isso ele falou que tem que ser 192. Então, percebam que a ideia aqui qual é? Esse valor K que ele multiplicou em todas as colunas, ou em todas as linhas, tanto faz, em todas as filas, é só eu multiplicar pelo determinante de A, que foi que a gente utilizou no exercício anterior. Então, eu vou ter 3 vezes K ao cubo é igual a 192. Passa para lá dividindo. Lá, só para a gente comparar, lá no outro a gente fez vezes 5, 2 e menos 1. Aqui é K, K e K, o valor é o mesmo, tá? 192 dividido por 3, eu posso falar que K ao cubo vai ser quanto? Se eu pegar lá o 192 e dividir por 3, a gente chega no valor de 64. Eu sei que o K vai ser raiz cúbica de 64. Calculando a raiz cúbica aí de 64, a gente chega no valor de 4. Ou seja, esse é o valor do K. Daí, se a gente fizer 3 vezes 4, 12, vezes 4, 48, vezes 4, 192. Ou seja, o K vale 4. E é esse o valor que ele está querendo. Então, pela propriedade da potência, a gente já consegue determinar e não precisa ficar perdendo tempo aí no cálculo dos determinantes. E o último exercício aqui desse módulo, que trabalha a ideia das propriedades também, igual a gente está trabalhando aqui. Ele deu uma determinada matriz, percebam que tem A e B aqui no meio, é uma matriz de ordem 4, então nem posso utilizar sarros. Aqui nós vamos ter que trabalhar as mesmas propriedades. Ele fala que o determinante dessa matriz aqui é 70. Daí ele fala, e o determinante dessa outra matriz, o que que é? Primeiro, vamos ver o que ele faz. Quais são as propriedades que ele utilizou? A primeira propriedade que eu posso perceber aqui é que ele pegou a primeira linha, a primeira coluna e trocou com a terceira coluna. Ele inverteu esses dois de lugar. Se ele inverteu, automaticamente o determinante já muda o sinal. Então eu já tenho menos 70. Segunda coisa, se a gente for parar para pensar aqui, para analisar, a gente pode perceber que o C, que era C, ele multiplicou por 3. Aqui esses valores. Vamos entender um pouquinho o que ele fez aqui. Se eu pegar essa última linha e multiplicar por 3, olha lá, pega essa última linha e multiplico por 3. Eu teria menos 6, tá aqui, eu teria... desculpa, deixa eu só voltar aqui. Eu pegar a última linha, mas trocando de posição, né, pessoal? Porque aqui primeiro é o 2, 3 vezes 2, porque ele trocou de lugar. Então, lembrando, que ficou 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes menos 1, menos 3 e 3 vezes C, 3C. Ou seja, daqui para cá ele multiplicou a linha por 3. Se ele multiplicou por 3, eu tenho que multiplicar a matriz por 3. Ah, professor, mas ele não fez só isso. Depois que ele multiplicou por 3, o que ele fez? Ele somou com a coluna de cima. Então, se eu pegar 6 mais 1, 7. Está aqui o valor do 7. 0 com menos 1, menos 1. Menos 3 com 3, 0. E 3C com B, 3B mais C. Ou seja, além de ter multiplicado, ele somou. Quando ele faz isso, o que acontece com essa nova matriz? Ela deveria mudar de valor. Só que como a gente vai ter duas linhas proporcionais, porque quando ele multiplica por uma e soma na outra, ela é proporcional, o que acontece? Isso daqui não vai mudar. Eu teria que somar 0 e isso não muda. Ou seja, menos 70 vezes 3
menos 210. Tá lá. A alternativa correta, a alternativa B. D. Então percebam que pelas propriedades aqui, pela ideia da troca de linha, linhas proporcionais, a única diferença que tem é esse produto da última linha aqui por 3, que transformou a matriz em 210, o determinante em 210, e como ele trocou duas filas, em menos 210. Então é isso, pessoal. Valeu aí, um abraço e até mais. Tchau, tchau.